Tá, agora essa é a parte mais complexa, mas não se assustem, pelo amor de Deus, porque quando a gente estiver falando sobre cada tipo, e a gente vai chamar o voluntário para falar sobre cada tipo, e vocês vão saber qual é o tipo de vocês, e vocês vão falar: Meu Deus do céu, agora faz todo sentido, sabe? Vocês vão entender o que cada coisinha aqui significa. O que são as funções cognitivas? Elas são os mecanismos que fazem a nossa mente funcionar. Elas são organizadas, elas têm uma hierarquia na nossa mente. Quanto mais alta na hierarquia, mais ela exerce domínio na nossa mente, e quanto mais baixa, menos. E quanto mais alta, mais a gente tem uma. Mais elas funcionam de uma forma otimista, e quanto mais baixa, funcionam de uma forma pessimista. Do que se trata a função dominante? A função dominante, e a gente fez um vídeo no nosso canal, ela é a função que praticamente, assim, pode explicar essa parte também, Nunes? Opa, já estava aqui esperando. Certo, a função dominante, ela também é chamada de herói. A gente vai falar disso no O João próximo disse que slide, ficou sim. preto. Gente, ficou preto a tela? Não, fica Comenta preto aí. às vezes quando eu mudo de tela, tá tudo bem. Beleza. Então, a função dominante chamada de herói, como é a que está lá em cima, é a função mais otimista e também não é mais orgulhosa necessariamente, mas ela pode ter um orgulho sim. E é muito comum você ver pessoas que têm um orgulho sobre sua função dominante. E a gente vê manifestações disso no dia a dia. A gente pode descrevê-la como um herói, como o próprio nome sugere. Então você pode pensar em qualquer tipo de herói. Ela também pode ser chamada de protagonista, porque é da onde vem a identidade de uma pessoa, é da onde vem o seu senso de Sim. protagonismo na sua vida, E prestem atenção sua nisso. A função identidade. dominante tem a ver com a identidade. O que mais define a identidade de uma pessoa vem da função dominante. Pode continuar, Nox. Ah, você vai querer que eu descreva as outras funções, os outros lugares? Sim, tá. A função auxiliar, ela ajuda, eu diria que ela é a segunda mais alta na nossa mente, né? E ela meio que vem para auxiliar, né, na função dominante para definir a nossa identidade, sabe? Claro que todas vão fazer isso, mas é como se parte de nós, que tipo é mais visível para as pessoas, fosse percebida mais da função dominante e da função auxiliar. E auxiliar diferente da dominante. A dominante, vocês vão entender isso. Na nossa mente, a função dominante faz com que a gente seja otimista em relação a isso que ela se trata. Já a função auxiliar faz com que a gente seja responsável, sabe? Só que de uma forma pessimista. E vocês vão entender isso conforme a gente vai explicando lá na frente. A função terciária, vocês vão entender, gente, vocês vão entender tudo isso. A função terciária, ela meio que é a terceira na hierarquia, só que ela funciona de uma forma bem. Eu vou colocar a palavra idiota na nossa mente, mas ela também tem a ver com otimismo. Esse atributo que ela representa na nossa identidade é otimista, só que funciona de uma forma irresponsável na nossa mente. Já a função inferior é praticamente tudo aquilo que a nossa função dominante rejeita, sabe? Ou seja, o que é aquilo que esse atributo que domina a nossa identidade não quer aceitar, sabe? Vai para inferior. E é daí que vem as nossas inseguranças, é aí que vem os nossos receios. E vocês vão reconhecer o de vocês, conforme a gente vai Posso, falando sobre cada tipo. posso Pode completar falar. essa parte? Sim. Claro. Algumas coisas para observar aqui é que quando uma pessoa tem a sua função parente, sua função auxiliar mal desenvolvida, essa é uma pessoa irresponsável, porque automaticamente a sua função criança, sua função terciária, está desenvolvida, porque ela é a segunda função a se desenvolver numa pessoa. Outras coisas que eu gostaria de apontar aqui para vocês é que toda força também possui uma fraqueza. Você pode dizer que tudo que aponta para cima vai ter alguma força oposta apontando para baixo. Aquela lei de Newton, sabe? Toda ação tem uma reação, de certa forma. Quando a gente possui nossos grandes pontos de força, a gente possui nossos complexos de inferioridade, nossas fraquezas grandes. E a função inferior é uma das maiores fraquezas de uma pessoa, porque ela sim pode ser bem orgulhosa, exatamente porque o orgulho surge da insegurança. Então, a,
existe esse contraste entre a função herói e a função inferior, onde a inferior tem medo de ser ruim no que faz, onde ela é pessimista graças a isso, porque a perspectiva dela sobre a vida é covarde. Lembrei do Coragem com Covarde aqui, mas enfim. Vamos continuar? Vamos. Tá, o que que acontece? Existe uma divergência de opiniões dentro da comunidade, porque além das funções que a gente apresentou, que são quatro, né? Como vocês viram, a dominante, a auxiliar, a terciária e a inferior. Esse cara, que ele também ele é um psiquiatra e um psicoterapeuta também, se eu não me engano. O John Bibby, ele apresentou uma teoria que fala que além dessas quatro funções, a gente tem oito, né? E eu e o Inox, a gente se simpatiza com essa teoria. Por quê? Porque se a gente só tivesse quatro funções, na teoria, a gente seria acéfalo, sabe? E vocês vão entender por que a gente seria acéfalo. A gente usa as oito funções. Só que em cada pessoa, elas estão em posições diferentes na hierarquia, gerando tipos diferentes, tipos de mente de funcionar diferentes, tipo de comportamento diferente. Então, esse cara, ele introduziu isso e ele explicou como as funções sombra funcionaria. Ele mostrou que essas funções sombra, elas meio que espelham as funções principais na nossa mente, mas não se aprofundando tanto a isso, né? E vocês vão ver conforme a gente vai falando de cada tipo, como que isso funciona de uma forma que vocês vão entender, tá bom? Não se assustem, de novo. E ele deu uma definição para cada uma delas, tá? E depois da nossa função inferior, que é a última função, a função na qual está as nossas inseguranças, está os nossos medos, existe a função nêmesis, que é a quinta função, que assim como ela é parecida com a função inferior, no quesito de ser paranoica e evitativa, é um atributo da qual a gente evita na nossa vida e na nossa mente, ok? Só que diferente da função inferior, a gente não está focado nela, sabe? A gente está mais focado na nossa inferior do que na função nêmesis. Mas enfim, e vamos para outra, a função, o pai crítico. Essa função, ela se trata praticamente literalmente é como se tivesse um pai crítico na nossa mente. Ele deu essas definições porque meio que a forma com que a nossa mente se comporta nelas, ela tem um símbolo, né? E esse símbolo é como se fosse um pai crítico, a forma como a nossa mente está se comportando, sabe? Então, é como se esse aspecto dentro de nós a gente criticasse muito, a gente varresse para debaixo do tapete, a gente não levasse tanto a sério, tá? A função trapaceira, que é a sétima função na hierarquia, ela se trata de praticamente a gente não reconhece esse atributo dentro de nós, a gente não entende como essa função cognitiva se apresenta dentro de nós. Eu vou dar um exemplo, tá? Só para ver se vocês não vão morrer com isso, porque vocês vão entender mais para frente como isso funciona, tá? Mas só para, tipo, tirar o medo de vocês. A função trapaceira, vamos supor, vou dar o meu exemplo, tá? Eu não tenho noção nenhuma, assim, do que é verdade para a maioria das pessoas. Tanto é que eu facilmente me pego acreditando em coisas muito específicas com a minha própria lógica. E justamente por eu cair facilmente nessa armadilha, é por conta que eu não tenho noção desse atributo que significa o pensamento coletivo. Então, aí que é a função trickster, a função trapaceira. Função demônio é a função que... Explica a função demônio, Noxy? Ok, eu explico. Eu também tenho um ponto adicional a fazer rápido, depois que eu terminar aqui, um demônio mais, enfim. A função demônio representa a pior parte de uma pessoa. Quando eu falo isso é porque, comparado, por exemplo, ao trickster, o demônio é ativamente negativo na mente de uma pessoa. O demônio busca causar dano. Você pode fazer uma analogia do demônio como se fosse o monstro dentro de todo mundo, a pior parte dentro de todo mundo, a parasita mental. E o demônio, ele funciona através do ódio. O demônio é a função na qual uma pessoa mais negligencia. Então, ela é uma mistura de negligência, como se você negligenciasse ela e por causa disso ela fica revoltada, e ao mesmo tempo essa coisa que já é ruim em você, meio que não tem uma diferenciação aí.
É como se fosse o problema da galinha e do ovo. Você irritou a função ou ela já é ruim por natureza? Isso é uma questão interessante de afundar nela, mas enfim. Função demônio causa muito dano na sua vida e você com certeza deveria escutar o que ela tem a dizer para você. Isso é uma analogia para entender o que você negligencia em si mesmo. Outra coisa agora o ponto, né, que eu queria apontar é aqui. Você lembra que eu falei da lei da reação, toda ação possui uma reação ou toda coisa que existe possui o seu contrário. A gente está vendo isso aqui em todo tipo de lugar. Só de a gente olhar, por exemplo, as quatro funções aqui em cima, a gente possui o contrário delas aqui embaixo. E uma pequena correção é que a função auxiliar ela é responsável, ela é pessimista e cética, é a fonte de responsabilidade de uma pessoa. A função crítica, que fica aqui no mesmo lugar, só que na sombra, que também é outro exemplo de resposta, ela é ainda mais séria. Ela é uma função que as pessoas levam muito a sério e elas buscam uma espécie de perfeccionismo naquilo. Por isso que, se você quer que qualquer pessoa leve você a sério, você deveria mirar na função crítica dela. Porque você vai estar falando diretamente com o crítico dessa pessoa. Deu para entender a lógica? É isso que eu queria dizer. Beleza, acho que dá para pular pro próximo, né?